Flamengo foi eliminado. É exatamente com o Flamengo que a gente começa. Venceu fora de casa com a bola rolando, mas aí caiu pro Atlético Mineiro nos pênaltis. Viver uma paixão, às vezes, exige esforço. Viemos de moto de São Gonçalo, 6 horas de viagem. Quando enfim chegou a Belo Horizonte, o Lucas e os outros torcedores do Flamengo descobriram o que o Felipe Luiz estava planejando na escalação para enfrentar o Atlético Mineiro. Ela foi surpreendente. Alguns jogadores não poderiam começar, a Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo. Aí chega aqui a escalação, Everton Araújo, Cebolinha. A parte do Cebolinha eu não gostei muito não. Everton Cebolinha, que ficou fora dos 4 jogos anteriores, que teve problemas físicos nessa temporada e não jogou no segundo semestre do ano passado por causa de uma grave lesão no tornozelo esquerdo. Foi muito complicado, ainda tem requisito outro, até existiu uma dúvida se eu jogava ou não no sintético, né, porque acaba atrapalhando um pouco. Terminaria com o Cebolinha, uma jogada que nasceu ainda no campo de defesa, trabalhada com todo o cuidado, até que a bola chegou ao Plata num lance que teve beleza no passe e na finalização. Cebola na categoria, com extrema calma, fez o drible, Plata, Cebolinha, que drible curto, tocando por baixo de Ederson. Gol muito importante pra mim, é um gol que dá confiança. E o pessoal que estava cornetando o Cebolinha, cadê? Tava fazendo festa graças a ele. Lindo gol para matar a saudade, já que o Cebolinha não marcava desde maio. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Mas um gol não bastava. Essa diferença levaria a decisão para os pênaltis e até de falta o Cebolinha tentou evitar que chegasse a esse ponto. O xará dele, o Everton Araújo, também. Beleza de bola, Everton Araújo clareou para chutar pro gol. Assim como o Pedro. Pedro girou, bateu pro gol, subiu. Desperdiça uma grande chance, Pedro. Pro Atlético, um empate bastava. E o chute do Scarpa poderia ter classificado o Galo, mas só se tivesse subido um pouquinho menos. No travessão! Depois o Rossi teve que lidar com a força do Guilherme Arana e a sutileza do Hulk. Hulk tentou de letra. A bola ficou entre as pernas do Hulk. Com a pressão do Galo, Felipe Luiz começou a usar o banco de luxo que tinha à disposição. Entraram Samuel Lino, Saul, Arrascaeta, mas foi o Wallace Ian, uma cria da base, quem esteve mais perto de levar o Flamengo para as quartas. Só que a cabeçada foi para longe. Depois, ele ficaria novamente frente a frente com o Everson, na decisão por pênaltis. Todo mundo foi acertando, até que o Rossi pegou a cobrança do Júnior Alonso e o Everson, a do Samuel Lino. O Igor Gomes não desperdiçou. E a última cobrança do Flamengo foi do Wallace Ian, o mais jovem dos cobradores, 20 anos. O Wallace fez uma grande partida, ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. Nos jogos anteriores contra o Atlético, ele ficou marcado por momentos de provocação que irritaram Hulk e Lianco. Mas dessa vez, quem saiu chateado foi o Wallace. Perde o pênalti, o Wallace Ian! Todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar um certo momento, o importante é levantar a cabeça. E o Everson mudou de papel pro último ato. Lá foi Everson pra bola, um duelo de goleiros. E ele marca. No estádio em que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil de 2024, encerrou a participação em 2025. Ederson pega pênalti, bate o pênalti, faz! Everson classifica o Galo! Temos aí 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. A vida segue, né? O Flamengo vinha de 3 finais seguidas na Copa do Brasil, né? Campeão em 22, vice em 23 e campeão no ano passado. Desde 2016, o Flamengo não ficava fora de umas quartas de final. Naquele ano, lembra? Foi eliminado pelo Fortaleza ainda na segunda fase, bem cedo. Vamos falar do jogo, mas o assunto mesmo, vamos começar com ele, é a questão do menino Wallace Ian, que perdeu o último pênalti, o 5º pênalti. A decisão estava ali, pau a pau, e foi determinante para não classificação do Flamengo, né, para as quartas da Copa do Brasil.
Nós debatemos sobre esse menino, o perfil dele enquanto jogador ali, na personalidade e tudo mais, que a gente tem entendido nos últimos jogos, né? Já que ele tá aí figurando o time profissional do Flamengo, todo mundo tá conseguindo ver e os jogadores estão reclamando do jeito que ele... catimbeiro e tudo mais. Nós debatemos isso ontem aqui. E aí ontem ele pega a bola, dá uma cabeçadinha antes de bater, aquele sorrisinho meio... uma coisa debochada, sarcástico, talvez medrosa, porque às vezes os jovens se escondem atrás do sarcasmo pelo medo. Perfeito, isso é muito natural da idade, né? Perfeito. Não só o jogador de futebol, qualquer pessoa. E aí, de quem é essa culpa, Vene Casagrande? Eu vi você publicando que não é do Wallace-Ian, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá, Fernandinha. Antes de chegar no assunto penalidade máxima, eu vou falar da partida do Wallace-Ian durante o jogo. A gente não pode confundir personalidade com falta de concentração. Eu não sou contra um jogador ter personalidade, embora eu tenha alertado isso aqui ontem, para ele tomar cuidado, para ele não se tornar um personagem em cima disso. E está se tornando um personagem. Antes de chegar no pênalti, eu quero chamar a atenção que ele perdeu um gol praticamente feito nos minutos finais de jogo. Se ele tivesse feito aquele gol, o Flamengo estaria classificado e nem teria disputa de penalidade máxima. O meu ponto em relação à penalidade máxima, não é errado ele bater. Ele pode estar se sentindo bem, ele pode ter de fato a personalidade para chegar lá e assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Você pegar o último, quinto pênalti, o último decisivo, pegar e bater, não vejo nenhum problema. A questão é o seguinte, durante o jogo, se eu que estava assistindo ao jogo pela televisão percebi que ele não estava focado, que ele estava totalmente desconcentrado, e é onde eu quero chegar, você não pode confundir a personalidade com concentração ou falta de concentração. E a todo momento, para mim, ele demonstrou estar fora de foco, totalmente sem concentração. E o meu ponto é o seguinte, se eu percebi isso assistindo o jogo pela televisão, o treinador dele, no caso Felipe Luiz, não percebeu, os companheiros mais experientes não perceberam. Ah, mas ele estava se sentindo bem, ele pediu para bater. Você é um jogador mais experiente, você tem que chegar e falar, nossa, essa responsabilidade é minha. E quando eu falo isso, tinha Léo Ortiz, que a gente chama aqui de camisa 10 da zaga, e sabe bater pênalti. Tinha o Ayrton Lucas, que sabe bater pênalti, isso precisa ser dito. E tinha até mesmo o Léo Pereira. Ah, mas ele estava com um problema no tornozelo. Beleza, mas tinha esses dois outros jogadores que eu acabei de citar. Ainda tinha o Varela, que querendo ou não, um jogador muito mais experiente que o Wallace-Ian, jogador de seleção uruguaia. Então, o errado não é o Wallace-Ian pegar e bater e até mesmo perder. Porque, assim, só perde quem bate. O errado não é ele bater, eu não vou ficar criticando o Wallace-Ian. Isso faz parte do aprendizado e eu espero que ele aprenda que personalidade é totalmente diferente de concentração. Antes de tudo, o atleta, para performar, ele precisa ter o mental. E o Wallace-Ian ontem, a todo momento, estava desfocado. Então, minha crítica é em relação ao gol perdido ao Wallace-Ian. Em relação à penalidade máxima, minha crítica é quem deixou ele bater. Embora ele tenha treinado bem, como o Felipe Luiz disse, embora ele estivesse se sentindo bem, confiante, mas não dá. O treinador não pode permitir isso. E os companheiros mais experientes também não podem permitir. Então, para te responder de uma maneira bem rápida e sucinta, o Wallace-Ian não está errado em bater e até mesmo em perder. Só vai errar quem bate. Errado é quem permitiu que ele batesse o quinto e último pênalti decisivo. Era para um jogador mais experiente bater no peito e assumir essa responsabilidade. Pedrosa, antes da sua opinião, eu quero saber, só quebra a televisão quem tem outra? Acho que não. Põe na tela aí. O que aconteceu aí, Lucas Pedrosa? Controle emocional, o nome disso. Cadê? Ou falta dele. Que isso, gente? Meu Deus! Meu Deus, Pedrosa! O som que é bom, o som que é bom. O cara fala, qual é, miséria? Qual é, miséria? Vamos assistir de novo com o som. Qual é, miséria? Era uma vez um fã... O pior é que era tudo bonitinho, armado ali, entendeu? Caralho, caixa de som, TV. É porque soltou um baralho, né? Agora. Aí o DJ Careca foi e tirou. Ao invés de criticar o Wallace-Ian, deveriam criticar o Samuel Lino. Deveriam criticar o Samuel Lino. O Samuel Lino é um jogador extremamente experiente, chegou com uma contratação mais cara da história do Flamengo. Ou seja, ele, entre aspas, é mais culpado. Se for para culpar alguém, que culpe o Samuel Lino, que é um jogador que chegou com esse status.
Agora, culpar o Wallace, sério, eu não consigo, gente. A forma como estão tratando o Wallace, até ontem era o craque da Gávea, revelação, joia. Aí hoje, porque ele perdeu um pênalti, ele é extremamente culpado? Claro que não. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil no jogo de ida, naquele erro do Léo Pereira. Não foi eliminado agora. Então, se é pra culpar, que culpe alguém mais experiente ou quem colocou o Wallace lá. Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, boa tarde para todos, boa tarde por educação. Com todo respeito, eu ainda não digeri essa eliminação do Flamengo, mas uma eliminação vergonhosa. Uma eliminação que está na conta do técnico, para mim, técnico, amigo de jogador Felipe Luiz. Essa que é a verdade, o treineiro. Essa que é a verdade, porque o Flamengo, ele perdeu a classificação, não foi ontem em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi aqui no Rio de Janeiro, onde o técnico Felipe Luiz foi um cara completamente omisso, foi um cara medroso, um cara que não respeitou o torcedor que saiu do seu trabalho cansado, pagou um ingresso caríssimo para estar no Maracanã e ver aquela pouca vergonha. Era para controlar a minutagem para o Flamengo encarar o Ceará. A gente viu também a bagunça, a vergonha que foi lá no estádio lá do Ceará. Então, assim, uma vergonha, sabe? Eu não vou ficar culpando aqui, né? O menino, para mim, ele não tinha nem que bater. Ou culpar seu Léo Pereira, que teve aquele erro grotesco. Samuel Lino, que foi a contratação mais cara no Flamengo, só foi para os pênaltis ontem porque não fez o seu dever de casa dentro de casa, no Maracanã. Aqui dava muito bem para o Flamengo ir para cima. A gente viu ontem um time, quando saiu a escalação no Flamengo, eu não acreditei que o Cebolinha iria ser titular, sabe? Que outros jogadores ali iriam ser titular. E o Flamengo foi lá na casa do Atlético Mineiro, no Galinheiro, essa que é a verdade, que o Flamengo conseguiu ganhar ainda ontem de 1-0, conseguiu ganhar e colocamos os caras na roda. O Flamengo perdeu diversas oportunidades. No primeiro tempo já dava para liquidar o placar, sabe? Aí o garoto no finalzinho do jogo perde aquele gol de cabeça, que era só deixar a cabeça dele assim, ó, a bola ia bater e entrar no gol, acabou, sabe? Então, assim, tudo isso passa por conta do técnico Felipe Luiz. Muitos conselheiros do Flamengo já estão pedindo a demissão do treinador, sabe? Já tem muita gente saco cheio do Felipe Luiz. Ontem o Saúl completamente fora de ritmo de jogo, gente. Como é que bota um cara em pré-temporada? O Samuel Lino, vocês viram como errou tudo que tentou. Ontem, pra mim, o pior dentro de campo foi o Samuel Lino, que errou tudo e ainda errou o pênalti. Pra mim, o melhor foi o Jorginho. Jorginho ontem jogou uma barbaridade. Esse, pra mim, é o capitão do Flamengo, com toda a sua experiência. Não tem nada de Gerson, nada de Léo Pereira, de Arrascaeta. Esse cara é um técnico dentro de campo. O que o Jorginho orienta os jogadores é brincadeira. É algo assim, absurdo. Então, pra mim, o Jorginho tem que ser o titular desse time. Ele já está sendo titular, o capitão desse time, entendeu? E agora o foco é Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Vai ganhar? Só o tempo irá dizer. Agora não tem mais desculpa. Agora só tem 2 competições até o final do ano. Então dá para todo mundo jogar. Dá para todo mundo jogar. Essa que é a verdade. Vai ter muito mais tempo para o técnico Felipe Luiz, né, trabalhar essa equipe. Vocês, o que vocês acham? Vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Vocês aprovam a saída do técnico Felipe Luiz? O que vocês acham? É uma quinta-feira agitada dos bastidores do Flamengo. Mas eu quero ouvir a opinião de todos vocês, amigas e amigos. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus e até a próxima!